Olá pessoal, eu sou o Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação e host aqui do Habitability, um projeto que fala de temas tão diversificados, mas diretamente relacionados ao nosso dia a dia, ao habitar, ao viver e ao futuro do morar. Provavelmente, se você está no Brasil em 2024, você ouviu falar no termo cidades esponja, ou se não ouviu, vai ser muito interessante aqui esse papo. Obviamente que em decorrência de algo muito triste, uma tragédia no Rio Grande do Sul, os alagamentos que ocorreram por lá e ainda a gente que vai demandar uma reconstrução ali de várias cidades, mas suscitou uma discussão importante aqui sobre o que é esse conceito, por que que esse conceito aparece agora e qual que é a relação que ele tem com o futuro das nossas cidades. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o Renato Anelli, que nos bastidores já me deu uma aula aqui de muitos assuntos relacionados à arquitetura, ao clima e por aí vai. Ele é professor do programa de pós-graduação do Mackenzie e diretor cultural do Instituto de Arquitetos do Brasil. Tá certo, Renato? Certinho. Ufa, então eu consegui. Obrigado pela presença e obrigado por compartilhar um pouquinho com a gente aqui, viu? É um prazer estar aqui. Esse assunto está na pauta e a gente tem se dedicado a ele. É muito importante ter essa possibilidade de compartilhar com o teu grupo aqui nesse podcast. Agora, professor, antes de a gente entrar um pouquinho especificamente no termo Cidades Esponja, me dá um contexto até de trajetória e de carreira, né? Que momento que a engenharia, a arquitetura, o clima e todos esses assuntos vão se encontrando na tua formação? Olha, eu comecei a me dedicar a esse assunto mais ou menos há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás. Eu trabalhava por muitos anos como professor na USP, no campus de São Carlos, na Escola de Engenharia, professor de arquitetura na Escola de Engenharia de São Carlos, e ali dava aulas de projeto. E teve uma situação específica de eu ser convidado numa gestão de um ex-reitor da Universidade Federal, do Newton Lima, para ser secretário de obras da cidade. E ali tinha uma decisão de Tribunal de Justiça de que a gente devia rever os projetos de infraestrutura e implementar projetos relacionados aos cursos d'água na cidade, implantar soluções que fossem soluções do que a gente chamava na época de infraestrutura verde. Então, eu, como secretário de obras, eu tive que criar um grupo, né, junto à universidade e técnicos que pudessem prestar serviços para nós, para a gente desenvolver o que era uma coisa absolutamente nova para nós, projetos de infraestrutura verde para a cidade. E ali, nessa prática, a gente fez um monte de coisa interessante, recuperamos nascentes, destamponamos, descobrimos canal e revegetamos A gente está aqueles falando de canais. quantos anos, mais ou menos? 2001 a 2004, obras que seguiram até 2008, 2010. Qual que era o desafio naquele momento em relação à referência teórica, referência de outros exemplos? Quais eram os desafios, considerando que era algo talvez novo? Era uma coisa que vinha pelas diretrizes da Rio 92, da ECO 92, né, que dava as perspectivas de desenvolvimento sustentável para os anos 2000. Né, e que uma delas era essa de repensar essa relação com as águas, a recuperação das águas urbanas. E aí a gente tem um problema, que é a disputa do espaço das águas pela cidade, pela ocupação urbana. Então ali eu comecei a desenvolver um projeto de pesquisa, sempre com o apoio do CNPq, e fomos, com um grupo de pesquisa, desenvolvendo a partir dessa experiência prática na prefeitura, quando eu saí da prefeitura, há vários anos, onde eu chego hoje, né, já agora aposentado da USP, professor do Mackenzie, desenvolvendo esse grupo que é Cidades, Infraestrutura e Adaptação à Mudança do Clima, CIAN-Clima. CIAN-Clima. Isso, com professores do IAG da USP, que são cientistas, especializados em ciências climáticas, poluição e coisas desse tipo, com pessoal de engenharia, pessoal de planejamento, principalmente pessoal da área hidrológica, paisagismo. Então, nesse grupo, a gente vem experimentando em alguns estudos de caso técnicas de abordagem para pensar novas formas para essas infraestruturas que vão garantir principalmente a implantação de novos parâmetros de drenagem,
de drenagem urbana, né? Professor, uma dúvida, principalmente em relação ao Oceano Clima. Por exemplo, se naquele momento que você narrou aqui talvez tivesse alguns elementos novos, hoje a gente já vive diretamente os efeitos de uma crise climática, né? Hoje a forma que vocês pensam, ainda que vocês pensam um pouquinho o futuro, na verdade já virou também uma contingência, né? Hoje Sim. vocês olham para resolver o problema do presente, né? Na época já tinha, e ainda tem enchente na cidade de São Carlos, a gente fez poucas intervenções, vai continuar tendo que fazer muitas lá, mas na época a gente tinha algumas referências internacionais, já tinha pesquisadores especializados nesse assunto que trouxeram para nós informações bastante novas, né, para a gente poder desenvolver os projetos, já tinha técnicos capazes de projetar essas intervenções. E de lá para cá isso vinha aumentando. Esse assunto também já não é mais um sonho de futuro, quer dizer, ela é uma realidade em muitos países muito consistente. No Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande de utilizá-las, essas técnicas, e podemos falar um pouco o porquê, né, aqui com o seu público que vai saber entender. Eu vou entrar um pouco mais nesse exemplo. Agora vamos dar o contexto aqui em relação ao termo cidades esponjas. E aí, pegando o Rio Grande do Sul e tudo que acontece ali. E aí, agora eu acho que um olhar para quem está de fora, né? Para quem não é técnico, para quem às vezes a gente faz muitos julgamentos, né? E aí, é até preocupante que mesmo numa discussão, numa tragédia como essa, a gente ainda tenha que lidar com fake news, negacionismo. Mas o que tem de mitos e inverdades quando a gente olha para a situação do Rio Grande do Sul? Talvez tentando negar que é uma questão climática, ou tentando usar as inundações que já ocorreram como um argumento. Juntando esse olhar um pouquinho mais de leigo, o que está acontecendo ali? A gente está diante do quê? É um problema estrutural? É um problema de gestão? O que está acontecendo ali? Olha, ali tem que dividir o problema em algumas situações que são diferenciadas. Tem uma situação da Serra, né, do Vale do Taquari, da Rio das Antas, tem outra que é da planície, né, dali, ainda dessa bacia hidrográfica, mas as cidades na planície aluvial. Depois, a região de Porto Alegre. Né? Então, vamos dividir nessas três partes, mas tudo isso sob um grande fenômeno. Né? O grande fenômeno é esse, que todo mundo mais ou menos já sabe, quer dizer, esquentou, os oceanos estão esquentando, isso faz com que o fluxo de ar úmido que vem da Amazônia em direção ao sudoeste e sudeste do Brasil tenha vindo com uma maior intensidade, uma maior força, né? Isso impediu que a frente fria, né, que normalmente chega aqui na região centro e sudeste, centro-oeste e sudeste, mais ou menos nessa época de maio, junho, e começa o nosso inverno, né, outono e inverno, ela não atingisse, aqui ficasse bloqueada, né, e a gente ficasse com essa onda de calor seco aqui na nossa estação. Isso daí não é por causa do calor apenas. Já são muitas coisas ao mesmo tempo. São muitas coisas ao mesmo tempo. Então isso fez esse, vamos dizer, rio voador, né, como o pessoal chama, que vem da Amazônia para cá, né, que foi excepcional, está sendo ainda excepcional, ele criasse essa precipitação ali ao longo do estado com uma intensidade inédita. Né? Então isso é primeiro fato. Bem, isso cai nas montanhas, né, na serra, né, cria danos também inéditos na serra. A gente tem inéditos na Serra, mas semelhantes ao que aconteceu em Petrópolis há pouco tempo atrás, São Sebastião, Santa Catarina há alguns anos, enfim, que são grandes deslizamentos em áreas de mata, de floresta, de agricultura, coisa que não vem acontecendo no Brasil recentemente por causa da intensidade da chuva. Ou seja, primeiro ponto de alerta aqui. Então, ainda que tenhamos uma proporção ali no Rio Grande do Sul, a situação em si ela já acontece há algum tempo. Não é inédita. Não é inédita. A gente vê morro se desmanchando assim, de repente, por causa de chuvas muito intensas. Isso é uma coisa nova, né, para a nossa experiência aqui. Bem, aí essa água vai pegando as cidades, vai arrasando as cidades, nas cidades de serra, vai levando pontes, viadutos das rodovias, né, e desce para as cidades planas, né, cidades na planície. E ali desce numa velocidade muito intensa, né,
a níveis que nunca tinha sido atingido, ou talvez atingido historicamente. Isso é um levantamento que eles estão sendo feitos só lá no período de 1941, que foi a outra chuva recorde que teve lá na região. Bem, isso veio para o Guaíba, né, e pega a cidade despreparada, com os diques despreparados por falta de manutenção para conter. Olha, veja bem, a chuva, o alagamento não ultrapassou o dique. Ele pegou as comportas abertas, porque não conseguia fechar, por falta de manutenção. As bombas lá nos córregos que correm, né, que teriam... Porque você pega um dique, quando chove muito, tem que bombear essa água para fora, né? Está descendo o córrego dentro. Não estou falando do Guaíba, essa água vai para o Guaíba normalmente. Sobe o nível do Guaíba, tem que bombear, né, a água para fora. Essas bombas não estavam funcionando, né? Então, isso entrou e invadiu Porto Alegre, mas não porque passou por cima do muro, né, mas porque o muro, a contenção não funcionou. Então aqui uma analogia muito importante, assim, não é a turbulência que derruba o avião. A gente está falando de vários fatores aqui. Vários fatores. Então cada um deles tem uma forma de enfrentar, né? Teve um fato importante que fez com que o número de vítimas fosse reduzido perto da escala do problema e do que aconteceu, por exemplo, em Petrópolis, recentemente, que foram centenas e centenas de mortos, né? Porto Alegre e o Rio Grande do Sul teve a defesa civil, funcionou, né? Funcionou. Ela foi, em função até por causa das chuvas do ano passado, que já foram fortes em setembro do ano passado, ela estava mais preparada do que há um ano atrás, né? E pôde atender. Então teve alertas, teve pessoas que puderam se refugiar e perderam as casas, né? Agora, durante o acontecimento, né, os relatos que a gente tem, vai sendo colapsos sucessivos, né? Então, por exemplo, para de funcionar o celular. O pessoal tem todos os alertas pelo celular, né? O que acontece? As torres de transmissão não funcionam, né? Ou as pessoas, muito tempo numa área sem energia, não conseguem recarregar o celular, então não recebem os alertas para poder fugir a tempo, né? Então, a gente tem relatos, a semana passada mesmo, a gente fez um evento no Mackenzie com pessoas que tinham contatos direto com familiares lá, quer dizer, é desesperador. Você imagina você aqui em São Paulo e seus pais numa casa que você sabe que vai alagar e você não... Porque você está monitorando aqui pela internet, eles não têm acesso a isso. Não. Isso deixa claro o nível de complexidade hoje de uma cidade como um organismo, né? Assim, quando se começa a colapsar, o quanto que está tudo muito interligado. E é uma rede de cidades, né? Quer dizer, não é uma cidade só. Cidade. Então é cidade, é área de pasto, é área de lavoura, de agricultura, os vinhedos foram atacados, né? Foram bastante afetados. Então é uma área produtiva, não é só uma área onde as pessoas moram, mas é onde as pessoas trabalham, onde elas conseguem produzir. Então essa complexidade, eu penso assim, a gente tem uma situação que o risco é ações associadas à prevenção do risco imediato, que é o socorro, né? Para onde se escapa, como é que é avisado, como é que se atende as pessoas, onde é que elas ficam abrigadas. Você não pode levar para um lugar que possa ser inundado, esses abrigos. Tem que estar em lugares de refúgio seguro. Então, isso é uma coisa que nós, inclusive, temos avançado com a Defesa Civil, mas a maior parte do Brasil, a Defesa Civil não é profissional, são voluntários, não estão treinados, não tem capacitação. Então, a primeira emergência, para enfrentar uma emergência dessa, é a Defesa Civil. Portanto, não é tão técnica do ponto de vista arquitetura, engenharia, né? Ela precisa, a gente precisa ajudar, dar um apoio nesse processo. A segunda é como é que a cidade absorve esse desastre. Então, eu construí nas várzeas, é melhor não, né? Porque a gente sabe que cada vez mais as áreas que eram várzeas vão ser alagadas se houver um evento desse tipo, porque a engenharia não tinha a previsão desses volumes de chuva quando fizeram sistemas de drenagem nessas urbanizações, né, lá atrás, no passado, né, ou mesmo recentemente, conforme vai expandindo. Então, o que era uma chuva de 100 anos, hoje acontece quase que anualmente em certas condições. Em que momento, e aí eu gosto muito de fazer essa distinção, né?
a crise climática ela não respeita fronteiras. Então, obviamente, você está narrando ali um prejuízo para uma região, mas todos somos responsáveis, né? É o país inteiro, é o mundo, porque assim, não é sobre fronteiras. Então, acho que tem uma distinção importante aqui. Agora, em que momento de toda essa discussão não é que surge, né? Que esse tema cidades, o conceito de cidades esponja começa a aparecer. E aí, qual foi a sua surpresa ou não desse tema aparecer nesse momento? A gente tem vamos dizer, estudos e vão se desenvolvendo novos paradigmas para drenagem, para criar, para enfrentar esses novos volumes e intensidades de chuva, né, já faz algum tempo. Né? Então, e cidades de esponja é um conceito que aparece dentro dessa revisão de conceito de paradigma. Então, ela aparece em 2014, mas a gente tem como nome, né, na China, essencialmente, mas ela é uma aplicação de coisas que nos Estados Unidos a gente chama de LID, né, Low Impact Development, desenvolvimentos de baixo impacto, ou SUDs, né, Sistemas de Drenagem Sustentável, que como é conhecido no Reino Unido, ou Water Sensitive Design, projeto sensível, né, de água, as águas, que em outros países. Enfim, são sistemas, são pensados sistemas que partem sempre do princípio que como é que eu posso fazer, pensando que eu tenho um vale, né, nessas encostas onde essa água cai, eu tenho que diminuir a velocidade que ela chega lá no canal, lá embaixo. Né? Então, eu tenho que criar retenções e infiltrações. Infiltração. Ponto, eu vou me arriscar aqui na técnica, mas eu sou leigo, tá? Um ponto importante: a água, ela só não escoa no que a gente vê na superfície. A água, a infiltração, tem água correndo por baixo também. Aqui de baixo, isso é importante. E a infiltração, ela é importante, né, porque eu posso, se eu crio um pequeno laguinho, né, e ali eu tenho um terreno permeável, esse laguinho ele vai, assim que ele enche quando chove, né, o que a gente chama de jardim de chuva aqui, né, ele vai infiltrar e essa água não vai para o córrego, ela vai para o lençol freático e é reaproveitável, vai para as nascentes, quer dizer, ela tem um tempo de absorção, ou evapora. Né? Agora, se eu tenho tudo asfaltado, né, e impermeabilizado, em poucos segundos essa água está no canal. Então, essa velocidade, né, que a gente chama de tempo de concentração da chuva se transformar numa enxurrada ou num alagamento, né, ela é essencial à rugosidade, o tipo de superfície. Então, se eu tenho uma área mais vegetada, né, do que uma cidade toda impermeabilizada, eu tenho um tempo que essa água leva de cair, né, na encosta até chegar no córrego e produzir uma enchente, né, muito mais lento esse tempo. Né? E provavelmente não vai produzir uma enchente pequena. Que vai pegar e você reduz essa violência da velocidade. Né? Quando eu tenho a cidade, é tudo impermeabilizado, isso vai rápido. Né? Isso vai muito rápido. Então, essa chuva, mesmo que fosse chuvas normais antigamente, essa enchente ela vai ser produzida. Né? Hoje a gente tem uma situação muito mais grave, né? Porque a gente tem volumes de chuva que são muito intensos. Então, é necessário distribuir, né, o que a gente chama de dispositivos de drenagem, pequenos, grandes, sejam de que tecnologia for, né, por toda a bacia para diminuir o impacto deles na urbanização, na cidade, e fazer uma maior eficiência disso. Bem, essa distribuição desses sistemas de retenção e de infiltração, enfim, foi entendido, alguém deu esse nome, que é um nome bonito. Então a cidade vai parecer uma esponja, né, vai absorver. Esse conceito ele também pode simplificar um pouco, né? Porque é muito mais complexo do que... mas acho que o pessoal, acho que esse é o nome propaganda, né? Porque os sistemas são feitos com dimensionamento, com cálculo hidrológico, tem que ter geologia, tem que saber se aquele solo é impermeável, se aquele solo permite a infiltração, se ele é impermeável, a solução tem que mudar, tem que ser outra, enfim, tem todo um saber técnico, né, que vem principalmente pela engenharia
hidráulica, engenharias de infraestrutura, que tem que saber, não adianta ficar improvisando. Não, eu vou resolver isso, a gente planta uma coisinha aqui e está tudo bem. Não está tudo bem, pode estar, se isso não está dentro de um planejamento, não funciona, né? E pode ser até pior, você fica Às acreditando vezes você que gera um funciona. problema. Você gera um problema, né? Então, essa ideia da esponja, quer dizer, é um tecido inteiro que estaria trabalhando. É uma ideia bonita. Agora, a gente, com outros nomes, a gente usa isso, pensando principalmente a ideia de sistemas de drenagem sustentável. Mas hoje se pensa com ele espalhado, de uma maneira que ele não cause muito dano à cidade, quer dizer, eu tenho áreas onde isso possa, inclusive, através de cobertura, o maior uso de vegetação ou de pequenos lagos, a gente possa, parques, né, áreas permeáveis nas edificações, a gente possa ter, inclusive, áreas mais agradáveis. Né. Dispositivos de drenagem, isso foi Dispositivos de drenagem feitos com, a maior parte deles, com soluções baseadas na natureza, ou principalmente o momento de captação dessa água com o que a gente chama de soluções baseadas na natureza. Então, por exemplo, uma mata ciliar também seria super Perfeito. Importante aqui. Ela tem que ser preservada. Agora, ela não vai, como você está urbanizando em volta, eu posso ter uma área de um parque linear com mata ciliar preservado de não sei quantos metros de distância para cada lado, muito mais do que a lei exige, né, que depende da largura do curso d'água, e não funcionar, porque se eu tenho a cidade em volta toda impermeabilizada, aquele rio não funciona mais como ele funcionava antes da urbanização. Então, essa adaptação ela tem que ser feita, ser calculada, e a gente tem que pensar uma cidade um pouco diferente. Né? Então, a ideia de cidade esponja ela é bonita porque ela coloca o problema para o urbanismo. Né? Ela não, é infraestrutura, é paisagismo, né? É a vegetação, é engenharia, mas é uma forma da cidade como um todo que ela tem que se adaptar, ela tem que ser repensada, né, para poder ter esses espaços e acolher esses dispositivos não como um transtorno para a cidade, mas como amenidades, como lugares agradáveis, lugares que a gente possa usar, respeitar e saber que quando tem chuva, aquelas áreas vão funcionar, é melhor eu não ficar perto, porque elas vão alagar, vão ser alagamentos já planejados, controlados por um tempo dessa chuva. Então, o conceito é nesse sentido. Só antes de trazer mais especificamente para o Brasil, a China ela é uma referência em muitas coisas, né? A gente acaba comparando a China em vários aspectos, tecnologia, consumo, mas o que difere a China do Brasil na aplicação? Acho que está claro aqui, mas na aplicação, é infraestrutura, é um contexto do papel que o Estado tem lá diferente daqui? O que muda? Olha, nós já tivemos o que muda é o planejamento, né? É planejar as coisas. Você não improvisa. Não. Você tem que planejar. Eu vou fazer uma coisa. Eu tenho um problema hoje que eu sei que ele é muito grande, né, que ele vai piorar com o passar do tempo. Não adianta eu falar que eu vou ter que resolver isso na gestão de um prefeito de 4 anos. Né? Isso vai levar um certo tempo para enfrentar com um plano de investimento, não um plano só de projeto, um plano de investimento, um plano de gestão, uma discussão com a população para ela entender o que está sendo feito, algumas decisões serem tomadas em conjunto com a população sobre quais prioridades, quais áreas nós vamos começar. Isso é um planejamento. Né? E isso a gente parou de fazer no Brasil. Né? Isso a gente parou de fazer. Isso é necessário entender que já fizemos relativamente bem, teríamos que melhorar, poderíamos melhorar muito em relação a isso. Né? Só que nesse momento o planejamento que é feito não considera essa questão. Em São Paulo, por exemplo, nós temos um plano de ação climática e um plano diretor e uma lei de zoneamento que não incorpora nada desse plano de ação climática. É como se fosse... Não tem problema nenhum aqui acontecendo. Né? Porto Alegre teve um sistema de referência de planejamento de drenagem urbana nos anos 2000, começo dos anos 2000, que inclusive o professor Tucci lá da Federal do Rio Grande do Sul é uma referência internacional hoje em termos de drenagem, sistemas de drenagem sustentável. Isso se perdeu.
Se perdeu por quê? Porque isso fica entendido como uma marca de governo de um partido, quando deveria ser um compromisso da sociedade pela sua própria sobrevivência. Aí a gente volta num ponto, é interessante que esse assunto ele sempre aparece aqui, né? Quando a gente fala de plano diretor, plano climático, a gente volta a um ponto que às vezes é difícil, eu não digo que é um jogo, mas é difícil entender qual é o responsável aqui, quando na verdade não existe um, mas... e aí eu volto àquela pergunta que eu te fiz. Tem um pouco de uma angústia aqui, porque agora a gente não tem só o futuro para discutir, a gente tem o presente, que é o morro desmoronando. Como vai ser, assim, considerando que o efeito já está aqui, assim, qual que é esse desafio agora? O pior no mundo é quando você fala, olha, isso vai acontecer, daí acontece, né? Só que ninguém se preveniu para o que está acontecendo. Então, que é um pouco a situação que eu me sinto e outros colegas que trabalham com pesquisa e mesmo projetos, intervenções nessa área. A gente está falando que isso vai acontecer já faz algum tempo. Eu mesmo fui para a área de mudanças climáticas em 2018, em parceria com pesquisadores alemães de ciências climáticas, e fui entendendo ali a gravidade do que viria a acontecer. E está acontecendo. Né? Então está acontecendo e vai piorar. Né? A única coisa que a gente pode dizer é isso. Existe toda uma recomendação nos tratados internacionais de mudanças climáticas de mitigação, ou seja, de redução das causas do aquecimento global, que essencialmente é queima de combustível fóssil. É a mudança de matriz energética, mas tem também questões relacionadas à produção de lixo, de entulhos, enfim, tem uma série de receitas, diretrizes, né, que estão muito distantes, estão nos tratados, alguns países estão começando a implementar, nós aqui estamos bastante distantes de implementar no ambiente urbano. A gente tem tido avanços, principalmente recentemente, no desmatamento, que é uma questão. Né? Vale lembrar que a gente tem um instrumento que são as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que entra muito nisso também, que são acordos, mas que também estão numa esfera aqui, né? Então, como que você chega na ponta do seu serviço? Então, esse é um objeto do nosso estudo nesse grupo de pesquisa, no Cianclima, que como é que eu transformo essas diretrizes que vêm da ciência, do IPCC, no painel internacional de mudanças climáticas, ele dá diretrizes científicas, e a gente aqui que é técnico, que é arquiteto, que é engenheiro, que é biólogo, né? Tem também uma variação aí de áreas de conhecimento, de disciplinas de conhecimento. A gente vai ter que ver como é que a gente aplica isso. O problema é que como a gente aplica isso, atualmente não chega na gestão pública, nem para o dia a dia. Nós podemos dar exemplos aqui do Brasil, se você quiser, mas... Não, eu queria entrar muito nesse ponto, porque às vezes a gente chove no molhado, né? Não, então um plano diretor... E aqui não é sobre política, essa conversa aqui é sobre gestão. Sim. Uma dúvida que eu tenho, é óbvio, está muito claro que a gente tem muitas responsabilidades aqui, mas de certa forma precisa de uma articulação, precisa de uma liderança. Pelo que me parece, do ponto de vista de gestão, de presidência, olhando para o histórico do Brasil, a gente não tem políticos que estão de fato associados a um projeto de gestão climática. O que fazer, assim, de fato é um momento em que a gestão pública, a política vai ter que de fato tomar esse assunto não só como um discurso ou não? Onde que está essa... Acho que tem políticos que têm preocupação, tem ministérios, tem secretarias, que às vezes também não depende de qual é exatamente o partido que está... não é uma questão ideológica. Não é uma questão de partido, nesse momento deveria ser uma questão de Estado e de sociedade. Né? Porque o que se avizinha, que os cientistas apontam, é um impacto de extinção de certas espécimes na Terra. Né? Esse aquecimento, começando pelos oceanos, vai ter impactos de acelerar extinções. Isso eu achava uma coisa muito distante, hoje a gente vai vendo que está chegando já a perspectiva de ultrapassar o limite de 1,5 grau, que seria para 2030, todas as metas, e é provável que a gente chegue, antes de 2030, a um aquecimento médio global da ordem de 2 graus centígrados. Isso
é um ponto de não retorno. Né? Todos os... Ou seja, é irreversível. Não retorno significa que vamos morrer mais, com mais rápido, com mais frequência. Vamos nós também, não só outras espécies. Então, esse quadro, né, de gravidade exigiria uma união, né, da sociedade para entender como que nós vamos agir, se temos agenciamento para implementar na velocidade necessária as transformações, primeiro, para a redução dos efeitos que causam essa mudança climática. E essa redução desses agentes, né, elas são, que são os gases, chamados gases de efeito de estufa. Se nós paramos de produzir hoje, vai ter uma reversão lá na frente, porque é um tempo longo de ação. Né? Então, isso é um ponto que são os acordos internacionais. Outra coisa é como nós preparamos a sociedade aqui embaixo, o meu bairro, a minha rua, a minha cidade, a minha região rural. Como é que eu preparo essas áreas para sobreviver, que é disso que se trata, a situações como a do Rio Grande do Sul, que vão ser cada vez mais frequentes e vão cair de modo imponderável. Outro dia caiu em São Sebastião, outro dia caiu em Petrópolis, outro dia caiu lá em Santa Catarina, outro dia no interior da Bahia, dias e dias o interior alagado, muito parecido com o que aconteceu em Porto Alegre, mas com uma intensidade menor. Em Porto Alegre, eu digo, no Rio Grande do Sul. Né? Então, isso exige uma preparação das cidades, primeiro para, numa situação de risco, como é que as pessoas, para onde elas vão correr e onde elas vão se abrigar. Né? E quem vai dar o alerta, isso é dizer assim, isto é uma situação de risco, você tem que sair da sua casa, pega as suas coisas e vai embora, vai para tal lugar, já tem que saber onde é o lugar. Né? Então, isso que eu falo que é defesa civil. Né? É um nível de ação de defesa civil. O outro nível como é que eu posso preparar a minha cidade para que, tendo esse desastre ocorrido, ela volte o mais rápido possível a um funcionamento, que é o que a gente chama de resiliência. Né? Qual é o plano de resiliência para essa cidade voltar a funcionar? Então, as pessoas voltarem a ocupar casas. Né? Qual que é o meu plano para isso? E a adaptação é como que eu preparo a cidade para que ela sofra menos com esses eventos extremos. Tem dois cenários, tá muito claro aqui, né? Eu acho que tem um cenário da raiz do problema aqui, que até vai a um modelo econômico, né? E consumo, por aí vai. E aqui, como a gente se prepara para isso. Olhando, e aí você já entrou nessa parte, como a gente se prepara. Agora eu queria entender, e aí olhando muito para o Brasil, exemplos de que se aproximam de que a gente está fazendo algo talvez no caminho certo, em relação não só a se preparar, mas voltando àquela ideia da cidade esponja ou dos elementos aqui. Quais são os exemplos que você vê hoje de que a gente está experimentando ou está testando algo que se aproxima disso? Olha, eu diria que até no Sul, no Porto Alegre, teve, de novo, 20 anos, a aplicação de um plano diretor que previa esse tipo de infraestrutura, né, que funcionou uma certa época, depois parou de funcionar, mas é uma referência que todos nós estudamos para pensar o que nós temos que fazer agora. Então, né, deixou de funcionar, deixou de ser mantido, ou o impacto esse evento foi tão grande que superou aqueles dispositivos, aquele processo. Ou seja, isso é importante, isso ainda vai ser, eu acho que a gente ainda está estudando isso, mas isso é importante, né? Por isso que o que nós vamos ter que fazer para um evento da escala que teve no Rio Grande do Sul, nós temos que descobrir, né, porque é regional, né, nós paramos de pensar ações regionais, e não estou falando do planejamento econômico que se falava, o planejamento regional de 30 anos atrás, 20 anos atrás. Não, estou falando de uma outra coisa, que é um planejamento de distribuição de sistemas de adaptação das climáticas, as chuvas intensas, a produção de calor, as situações de seca, porque tem outro lado, né? Tem outro lado, quer dizer, olha que já está acontecendo, olha o que aconteceu aqui na crise hídrica 10 anos atrás,
A gente quase ficou sem água, a cidade de São Paulo. Você imagina a região metropolitana sem água? Né? E São Paulo sofre muito. O calor sem precedente em São Paulo também está muito, Tá muito é um relacionado. calor seco, né? Você passa no interior do estado hoje, está tendo incêndios espontâneos em várias regiões. Né? Então, esse tipo são vários efeitos. Né? Então, a gente tem efeito das chuvas, tem efeito da seca, você tem efeito do aquecimento nas cidades. Né? Isso é um conjunto. O aquecimento da cidade, a quantidade de mortes causadas pelas ondas de calor vem sendo estudados pelos... Professor, só um parênteses aqui, eu volto ao calor que também é importante, mas só para me corrija se eu fiz a leitura correta ou não. Quando a gente fala do Rio Grande do Sul, e aí por isso que qualquer julgamento preliminar sem uma análise, ele é arriscado. A gente não sabe responder, eu não posso virar e dizer, toda a contingência ou todos os projetos fracassaram no Rio Grande do Sul. Não dá para saber, porque eu preciso entender os precedentes aqui, volume, por aí vai. Então, isso está muito claro. E mesmo a distribuição deles, eu não sei o que a cidade de Canoas, o que a cidade lá as pequenas cidades tinham de implantação de dispositivos, tinha planos, não tinham planos, quer dizer, isso... Essa relação entre eles estão fazendo, né, o pessoal principalmente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ou das outras universidades de lá estão fazendo isso, né, levantamentos, monitoramentos, o que funcionou, o que não funcionou, essa experiência que eles vão trazer para nós do que funcionou, do que não funcionou, o que não funcionou por falta de manutenção ou não funcionou porque o dimensionamento não previa esse nível de impacto. Né? Isso nós vamos saber nos próximos anos. Isso vai gerar conhecimento, informação para nós, para que a gente possa desenvolver novas estratégias para enfrentar esse problema daqui para frente. Eu sei que essa pergunta é muito relativa, mas quando a gente olha para o Brasil agora, existem áreas mais críticas que outras? Assim, se a gente pudesse olhar e falar, olha, quem está numa iminência ou quem corre muito risco nesse momento, independentemente se a gente está falando de alagamento, a parte da crise hídrica, tem algumas áreas que são um pouco mais vulneráveis? Tem. As áreas vulneráveis são as áreas pobres. As áreas pobres, no sentido de são informais, ela tem uma concentração de favelas, elas estão em encostas que deslizam, sem infraestrutura de estabilização, elas estão em áreas que alagam. Né? Então, essas áreas, as mudanças climáticas, a gente costuma falar o seguinte, elas afetam todos os lugares, mas onde tem mais vítimas são os lugares onde são mais pobres. Né? Onde são mais pobres, onde tem mais concentração de afrodescendentes, tem uma estatística a respeito disso. Então, e a gente chama disso de periferia. A periferia pode estar perto do centro, pode ser uma região central, mas a gente genericamente chama isso de periferia. São as áreas de ocupação precária. Isso não é só no Brasil, isso é internacional. Isso acontece na África, isso acontece na Ásia, isso acontece de novo na Europa, e começa a ter também ocupações informais. Ou seja, é indissociável a questão social aqui. A questão social ela é fundamental porque é onde a gente deveria ter uma atenção maior. E eu não estou falando de remoção das pessoas. Isso, em algumas situações, deve ser feito, um reassentamento, mas de ter uma política de atendimento e de uma priorização de preparar para o risco exatamente esses lugares onde a gente sabe que vai morrer mais gente. Então, morreu gente também nas áreas mais nobres da cidade. Sim, não estamos falando que não vai ser um atendimento geral, mas a gente sabe onde, estatisticamente, tem mais chance, tem levantamentos. Se a gente pegar o CEMADEM, que é esse centro de monitoramento, né, dos desastres, que fica lá em São José dos Campos, criado há 10, 12 anos atrás, eles têm um mapeamento nacional, a nível nacional, de todas as áreas de risco do Brasil. E monitoram satélites, monitoram esses momentos, soltam alertas, né, com antecedência. É um trabalho. Eu estive lá, visitei uma vez, acompanho o pessoal que criou esse sistema. Então, nós temos hoje uma coisa que poucos países têm, um Centro Nacional de Monitoramento, né, que emite os alertas. Sabemos onde estão, tem monitoramento o tempo real dessas áreas, por isso é uma sala de controle fabulosa. Né? Agora, o que disso chegar lá na ponta e orientar uma defesa civil equipada, profissionalizada,
que vai até o lugar para socorrer a pessoa que está em risco, né, leva um tempão. E aí tem muitas pessoas envolvidas aqui. Ou seja, ciência e metodologia a gente tem. Ciência e metodologia a gente tem, tecnologia a gente tem, né? O que a gente não tem é transformar isso em prática, em possibilidades de intervenção e de ação. Alguns lugares têm, outros lugares não. O Brasil tem um número gigantesco de cidades em condições de capacidade técnica dessas cidades completamente diferentes. Mesmo os estados que têm mais infraestrutura, quer dizer, o que esses estados têm e dão de suporte para os seus sistemas de defesa civil? Como que a área de planejamento, de infraestrutura, de urbanismo, de saneamento aprende com os desastres que a defesa civil socorre, né? Então, como é que se relaciona, como é que se transita entre áreas de atuação dos municípios, do Estado e da União, né, essas ações? Isso é difícil hoje de você conseguir dizer, a gente funciona muito bem. Não, a gente não funciona. Funcionou bem, segundo vários relatos, no Rio Grande do Sul, a defesa civil desta vez, mas há um ano atrás estava despreparada e teve mais, vamos dizer, mais dificuldade de atendimento do que dessa vez. Agora, essa vez veio mais forte. Professor, vamos terminar falando da Bienal De arquitetura. de arquitetura. Eu acho que é importante até como serviço e também porque muito dessa nossa conversa está nela, né? O IAB faz a Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo desde 1973. Fazia no Ibirapuera, atualmente tem feito no Centro Cultural São Paulo, e nós vamos voltar para o Ibirapuera no ano que vem. E o tema da Bienal Internacional de Arquitetura vai ser a atuação da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo, que são as nossas áreas de atuação, frente às mudanças, às emergências climáticas, chamadas emergências climáticas. O que nós já fizemos no passado, o que nós estamos fazendo hoje, o que isso orienta a nossa produção, e principalmente criar um grande laboratório, convidando as universidades, centros de pesquisa, as ONGs, Estado, prefeituras, né, para trabalhar conosco daqui até a promoção da Bienal, e depois vai ser em setembro de 2025, né, e durante o mês de setembro de 2025, elaborando propostas de como enfrentar essas emergências. Esse evento não é um evento necessariamente técnico. Eu posso ser engenheiro, arquiteto, mas eu posso também ser do negócio e estar ali discutindo. Claro, eu acho que é importante. Bem, isso já é tradição na arquitetura brasileira, nós termos uma ação participativa, social, próximo com as comunidades. Nós mesmos, do meu grupo de pesquisa, nós temos uma frente de trabalho no Itaim Paulista, aqui em São Paulo, uma outra frente de trabalho em Perus a Franco da Rocha, na Zona Norte, e uma outra ali na região entre Paraisópolis e Morumbi. Então, e temos aberto outras. É importante aprender com a realidade. O que eu aprendi quando eu fui secretário de obras, que não adianta eu ficar só na universidade, eu tenho que estar na universidade e tenho que pisar lá no chão molhado, né, botar bota e entrar na enchente para saber como essa coisa funciona, porque senão eu vou ficar numa abstração, né? Então, ter essa realidade, enfrentar essa realidade, é o objetivo dessa Bienal, trazer pessoas com experiência, trazer o pessoal das comunidades que estão enfrentando esse problema, estão a fim de discutir. É interessante, a gente já falou isso em outros episódios, e de novo, isso não é um papo político, mas é interessante que essa analogia que você fez, ela serve também para um gestor público, colocar a bota e tá em campo, né? O Brasil tem essa dificuldade, às vezes, em alguns setores públicos, né? Não só públicos, mas também empresariais, né? Que é não botar o pé no chão da fábrica, não botar o pé na enchente. Exatamente, isso vale para um CEO também. Serve para um CEO, né? Tem muitos CEOs que falam assim, não, quem manda não trabalha, né? É interessante. Quem trabalha não manda. E é interessante também porque isso retrata uma mudança até do que a gente chama de liderança, de sociedade, por aí vai. Professor, muito obrigado. Acho prazer. Fica um grande ensinamento aqui que qualquer termo, né, por mais simples que pareça, olha o tanto que ele rende de conversa aqui. Obrigado e
eu espero que a gente consiga, que a tua angústia também, né, não seja a nossa angústia, de certa forma, vire energia para a gente mudar esse cenário. Fazer uma propaganda aqui, vocês podem acompanhar o nosso trabalho do grupo de pesquisa, Cian Clima, Instagram, Cian com C, C-I-A-M, Clima. Né? Você procura no Instagram, que está ali, a gente está alimentando com informações bastante didáticas sobre o que nós estamos produzindo e reflexões sobre o que está acontecendo. Gosto dessa propaganda, porque eu acho que fica muito claro aqui que a ciência precisa se comunicar, e isso é muito, muito bom. Obrigado, viu? Tá bom. Muito obrigado. Bem. Obrigado. Esse foi mais um episódio do Habitability, de um tema fundamental para o nosso dia a dia. Eu convido você não só a nos acompanhar nas plataformas de áudio e vídeo, mas também a assinar a nossa newsletter do portal Habitability, que traz esse e muitos outros temas. É isso, muito obrigado e até o próximo episódio. O podcast Habitability é oferecido pela MRV & Co., uma plataforma habitacional com soluções de moradia para todas as fases da vida.